quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Recompensar desde já cada um o esforço. A gente também quer agradecer que a igreja se juntou e comprou uma escrivaninha nova, uma cadeira nova. Deus recompense vocês, tá? Deus possa abençoar. Eu sei que eu não sou merecedor, não me sinto digno de ser merecedor dessas coisas. Eu creio, tudo eu entrego para Deus, que Deus possa recompensar. E a gente agradece também por esse povo que está no invisível, através de vários lugares, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? A irmã Fátima na Califórnia, os irmãos em Portugal, o irmão Roberto na Espanha, vários outros irmãos que nos acompanham também, o pastor Benjamin, vários outros irmãos da África. Deus possa continuar abençoando e eles continuar firme apertando este play. Nós vamos ler nesta manhã, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 11. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito,
então quem parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Senhor Deus, estamos agradecidos por estarmos em Tua presença. Tu tem nos dado este acesso de estar na Tua presença, não só quando viemos à igreja, não só como reunimos em um companheirismo, mas agora Tu nos deste um acesso da gente estar 24 horas com o Senhor. Através desta mensagem de João, ela tem nos ensinado a ter o temor e andar em Tua presença, e o Senhor nos fazer perfeito, e perfeito em unidade, pensando uma mesma coisa, falando uma mesma coisa, agindo de uma mesma maneira, sabendo ainda que somos falhos, somos fracos, temos nossos fracassos, temos nossos enganos, mas depositamos tudo nas Tuas mãos. Que essa igreja, nesta manhã, não só aqui presente, mas através da internet, seja abençoado com a bênção de Apocalipse 10, do 8 a 11. E que Tu possa nos inspirar a falar, nos inspirar a ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, desde já te agradecemos. Amém. Sentados. Então, o apóstolo São Paulo falando que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse a caridade, ainda que ele conhecesse todos os mistérios, porque, como diz o nosso pastor e profeta Osmar Brana, este ainda não era tempo de mistérios ser revelado. Ainda não era tempo, não era para ele. E a gente também pode colocar hoje que de que adianta essas pessoas elas pregarem o Cordeiro fora do trono, saber posicionar que a intercessão acabou, saber posicionar que Deus manifestado em carne humana, mas não ter o que é perfeito. Porque você pode ter uma revelação no seu intelecto, mas não ter o que é perfeito na alma. Porque o que nos inspira a entender esta revelação, estes mistérios que foram profetizados novamente por João. A gente sempre salienta aqui, queremos salientar que um mensageiro ele nunca se identifica. Quando ele está vivendo no seu tempo, ele não se identifica. Você vai ver Moisés, ele sempre estava pregando uma mensagem, mas levando as pessoas a Deus, a lei, mas mesmo não se identificando, assim como Jesus, ele sempre identificava o Pai, mesmo ele sendo pai, mas fazendo o ministério de filho, ele não se identificava. Você vai ver também os demais mensageiros, eles sempre estão trazendo uma mensagem e nunca se identifica. O irmão Brana, quando esteve no auge do seu ministério, esta coisinha aqui, são coisinhas assim tão preciosas para nós, e só Deus para trazer uma consciência tão perfeita, tão clara, para a gente enxergar nesta dimensão. Você vai ver que o irmão Brana, ele não se identificava. Ele sempre identificava o ministério de Moisés, ele sempre identificava o ministério de Jesus, mas ele mesmo não se identificava. Ele sempre falava de uma luz de entardecer, mas não se identificava. E o que a gente pode prestar atenção, que em 1950, quando aquela unção desceu sobre o irmão Brana, aquela coluna de fogo se mostrando sobre ele, ali era um sinal que Deus não estava trabalhando mais no movimento pentecostal. Deus tinha passado para o irmão Brana. E dali em diante Deus tratando com o irmão Brana. E você vai ver de 1950 a 1965, quantos anos?
1950 a 1965. 15 anos. 15 anos. Você está vendo? 15 anos. Vamos colocar, o irmão Brana fala, nós estamos aqui há 20 anos pregando esse evangelho que ele conta antes daquela vindicação. Porque se nós formos ver a vindicação do irmão Brana, é desde 33. Desde quando ele nasceu ele tem vindicação. Mas desde 33 aquela voz falou com ele do céu. E não só a ele, mas aquelas 500 pessoas que estavam ali ao redor dele, quando ele estava batizando cerca de umas 17 pessoas. Então aquela voz falou com ele, assim como João, precursor, a minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Mas, geralmente, quando começa a contar, é de 1950, quando aquela coluna apareceu sobre a cabeça dele, aquilo era mostrando que Deus parou de tratar o movimento pentecostal e agora estava tratando naquele movimento de primeira e segunda etapa do irmão Brana. Agora você vai ver também a mesma coisa que acontece com Brana, acontece com Osmar Brana. Você vê que ele vem desde 1995, 94, ele vem falando, ele vem soltando sobre o novo nome, ele vem soltando algumas coisas da terceira etapa, mas a vindicação que veio sobre ele é do ano 2000. Agora você vai ver, se a gente for pegar 15 anos, de 1950 a 1960, 15 anos que Deus deu para o irmão Brana poder posicionar a igreja com a sua primeira e segunda etapa, com a restauração da palavra que estava prometido em Mateus capítulo 17, verso 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, é muito pouco tempo que o irmão Brana passou sobre aquele ministério de Elias e sobre o ministério do selo. Porque a mensagem do irmão Brana não foi primeira e segunda. A mensagem do irmão Brana foi a sua terceira puxada, a abertura da palavra. A mensagem dos ungidos dos últimos dias, no parágrafo 262. Então, foi na abertura. Agora veja o espaço de tempo muito curto, 15 anos para ele entregar a primeira e segunda, e 15 anos para ele entregar a terceira, e 3 anos, praticamente a gente diz 3 anos e meio, mas se você for conferir, de 1900, dia 28 de fevereiro de 1963, para 65 da partida dele, faz 3 anos. Então 3 anos do ministério dele é muito curto, e Deus ainda proíbe ele de não falar a ninguém. Tu não pode falar a ninguém. Agora você vai ver o amor que Deus tem por cada um de nós, por cada eleito. Em cada era Deus amou, mas se tem um tempo que Deus tem estendido, e nós temos que ser agradecido pela sua bondade, ser grato, ter gratidão a Ele, é neste tempo. Se tem um tempo que nós estamos em lugares celestiais, que é tempo, irmão, da gente deixar essas picuinhas de irmão está aborrecido com irmã, de irmão que está aborrecido com irmão, e a igreja um contra o outro, é tempo da gente deixar isso. É tempo da gente ir lá. Se você subiu a este lugar onde João subiu, onde Brana foi convidado primeiro a subir, e aonde João, pela segunda vez, Deus dando essa oportunidade de convidar ele a subir, e agora nós estamos nessa altura, é hora da gente terminar com essas picuinhas, é hora da gente se acertar, é hora da gente se perdoar um ao outro. Mesmo que se o teu irmão não tem maturidade, chega com ele, você tem essa maturidade, chega com ele e se acerte. Se a sua irmã não tem essa maturidade, chegue com ela e se acerte. É tempo para isso. Agora, irmão, é assim, Deus trata com o indivíduo. Deus trata com o indivíduo.
Então você vai ver a oportunidade que Deus tem estendido para nós. Nós estamos aqui do ano 2000. O nosso mensageiro ficou conosco até 2000, no início de 2024. 24 anos ele pregando essa terceira etapa. Você já pensou? Incansavelmente. Veja que o irmão Branham teve a oportunidade de abrir e revelar esses mistérios, mas que Deus veio para ele e disse: não diga a ninguém. Olha a oportunidade que o irmão Branham teve no ministério dele. E Deus disse para ele, e ele disse para o pastor dele, para o pastor David da Igreja Batista, que Deus tinha comissionado ele ia orar por reis, ia orar por nações, ia orar por muitas pessoas grandes. Olha, a oportunidade que o irmão Branham teve de orar por povos, por orar por nações. Você já pensou, irmão, daí? Um profeta na qualidade de profeta, como foi o irmão Branham, representando Deus manifestado em carne humana. Você já pensou? E Deus dizer que ele vai orar pelos povos, vai orar pelas nações, mas quando é para ele profetizar novamente, ele diz: fica quieto, não diga a ninguém, não é para ti. Vá profetizar novamente a povos, nações, línguas e reis. Eu reservei outro homem, eu dei esse ministério a outro homem. Você já pensou uma coisa dessa? Um homem não da América do Norte, mas agora um homem que vai se levantar na América do Sul. Ele que vai profetizar novamente a povos, nações, línguas e reis. Você já pensou a oportunidade que Deus tem nos alcançado? A misericórdia que Deus tem estendido durante 24 anos e tem estendido. Nós estamos, da partida do mensageiro, está completando os 3 anos. E o ministério de um homem sempre é 3 anos a 3 anos e meio. Nós não somos diferentes. Veja o ministério de João Batista, um homem bom daquele, um homem tão tremendo, um homem tão puro, como ele, escolhido para aquele ofício. E ele tem uma oportunidade de passar 6 meses, viver 30 anos e passar 6 meses de pregações e depois Deus encerrar o ministério dele. Olha a oportunidade que Deus deu para o irmão Branham de pregar. Olha, aí vamos pôr para Jesus. Jesus, o ministério dele foi 3 anos e meio. Viveu 33 anos. 30 anos viveu na terra. E Deus comissionou ele ali, quando foi aquele batismo dele ali, João Batista batizando ele, que veio aquele logos, aquela voz, dizendo que aquele era o filho dele, a comissão dele. Ele passou daquele momento em diante 3 anos. 3 anos, irmão. Você não acha que Deus está tratando demais comigo e com você? A paciência de Deus, não pense no mundo de fora. Nunca os de Deus pregaram por de fora. O irmão Branham diz que Jesus não veio para pregar por de fora, Jesus veio pregar por de dentro. O problema é que a gente quer jogar por de fora, mas não é por de fora, é por de dentro. Jesus veio pregar para quem? Jesus veio pregar para Anás, Jesus veio pregar para Caifás, Jesus veio pregar para aqueles que se diziam santos e religiosos daquele dia. Ele veio pregar para eles, mas eles o aceitaram? Eles não aceitaram, eles o rejeitaram. Eles o rejeitaram ao ponto que o crucificaram. Eles o rejeitaram ao ponto que o crucificaram. E agora, Deus sempre vem por de dentro. E quando os de dentro do átrio não quiseram, ele foi para os do átrio exterior, para os gentios, trazendo uma mensagem para os gentios. Agora você já pensou, as pessoas, elas não estão percebendo, irmão, a veracidade desta mensagem de João. Nós temos que ficar antenado. Não é ceia, não é batismo, não é lavar pés.
Esta mensagem que nós temos, ela é superior, ela alimenta, ela te dá fé de rápido. Além que se tu não tiver uma oportunidade de tomar uma ceia, mas você crê nesta mensagem, você vai igual àquele que toma. Porque não há diferença. Você já pensou? Jesus, depois da partida dele, ele passou ainda um espaço, mandou para eles não se ausentarem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, aquele espaço de 40 dias, aí tinha um espaço de mais 10 dias, para eles esperarem aquela promessa do Pai, não ausentai de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então ser-me-eis minha testemunha, tanto na Judeia até o confim da terra. Você já pensou se aquele espaço, irmão, vivia aquele tempo? Aquilo não foi fácil para eles. Não foi fácil para Pedro, não foi fácil para nenhum dos discípulos. Será se não surgiu a ideia de algum deles dizer, olha, vamos lá dar uma volta na igreja de Caifás, porque aqui não tem nada. Você já pensou se eles dissessem isso? Você já pensou se fosse nos dias de hoje, eles chegarem e dizer, olha, Caifás vai dar a ceia hoje. Caifás que era contra o ministério de Jesus. Caifás era contra, Anás era contra a mensagem da hora. A mensagem da hora. Você já pensou se ele chegasse lá, olha, nós vamos tomar uma ceia ali com Caifás. Irmão, você compactuar com quem é contra esta mensagem. Tu diz, pastor, tu quer proibir a gente tomar ceia? Não, irmão, tu toma ceia até com papa se tu quiser. Tu vai lá, tu toma ceia. Mas eu quero te dizer que esta mensagem que tem, a gente não precisa de ceia. A gente precisa, se você tiver um pastor local, aí sim, se tiver um pastor ali, você vai e toma a ceia. Mas só que esta mensagem, ela é superior à Santa Ceia. Essa mensagem, ela é superior ao lava-pés. Essa mensagem é o superior ao batismo. Tu diz o que, pastor? Em Hebreus capítulo 6 mostra isso. Mostra, abra na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 6. O que é que mostra? Isso faremos, se Deus o permitir, rudimentos de batismo, de obra morta e de fé em Deus. Por quê? Obra morta, por que de fé em Deus? Porque já passou, é mensagem passada, o batismo você já tem. Eu dizia a ceia, faremos também se Deus o permitir. Se Deus não permitir, nós já temos uma ceia, que é esta palavra que João deixou para nós, Apocalipse 10, de 8 a 11. Este é o nosso alimento, este é o pão vivo que desceu do céu. Esse é o pão que desceu do céu para a noiva. A noiva, ela está alimentada. A noiva, ela não depende de homem, ela não depende de nenhum ministro. A noiva, ela não depende de mim, como pregou aquela mensagem. A noiva, ela é independente. A noiva, ela tem este esposo que o alimenta e está dentro da alma dela. Não está no exterior, está no interior. Está dentro, está velado. Você já viu quando uma pessoa, ela está velada, quando Deus está velado dentro do teu coração, quando esse Deus quer atuar dentro de você, mas não é por oração, não é por jejum. Eu não sou contra a oração, eu não sou contra que você jejue, mas você não jejua para melhorar. Você não ora para melhorar, você ora porque Deus já está dentro de você e é o intercessor. Ele intercede dentro de você, Ele é esse Deus que está dentro. Ele não está só no seu intelecto, porque quando Deus está no intelecto, se tu continuar jejuando, aí tu é forte, aí tu vence a cobiça. Tu está jejuando, tu é um santo. O pastor até chega a dizer, se tu jejua e mostra a cara feia para dizer que tu está jejuando, então esse teu jejum não é aceito. O irmão Brana diz que quando você jejua, você não sente fome. Quando você está jejuando, tu sente fome, então é melhor tu entregar o jejum, que Deus não aceita.
Você já pensou? Esse jejum que você emagrece, esse jejum que você tem muita fome, tem desejo de comer, então é melhor você nem fazer, que Deus não recebe. Então nós já temos um Deus, nós já temos uma mensagem. Eu quero dizer uma coisa para você: nós temos uma mensagem que nos sustenta. Se eu daqui com 10 anos não tiver nenhum pastor para me dar ceia, que tenha luz, tu diz, e quem não tiver luz, irmão? Para mim, eu não sei que se é problema, você vá, você toma se você não aguenta. Meu Deus, porque a pessoa, ela tem que estar todo mês, se não tomar ceia, isso é espírito de igreja, não é espírito dessa mensagem. Essa mensagem, a noiva, ela é solitária. Não é o tomar ceia que vai me fazer melhor. A mensagem me faz melhor. A mensagem me encoraja. A mensagem me converte. Mas se eu estou numa ceia, a gente passa por certas regiões que a gente vai dar a ceia depois de muito tempo que a gente não dá a ceia, e os irmãos dizem, pastor, eu não estou preparado para tomar ceia. Irmão, para uma ceia tu não está preparado, tu vai estar preparado para ir no arrebatamento. Mas tu diz, mas como é que eu faço? Irmão, está tão fácil para o eleito. Está tão fácil. Não está difícil, não. Você sabe aonde tu educa o teu comportamento? Tu sabe aonde tu recebe a conversão? É tu ouvindo. Deus é tão bom. Ele já deixou essa mensagem tudo pronta. A revelação, elas estão contidas aonde? Que primeiro essa revelação, essas vozes, os trovões soaram, foi proibido de escrever, estava dentro da Bíblia, estava selado. Mas quando a voz do 7º anjo tocou, ele abriu esta Bíblia, ele abriu esses mistérios, ele mostrou essas vozes, o que tinha contido dentro dessas 7 vozes. E uma dessas vozes era Deus manifestado mesmo, estava vivo para entregar essas vozes. Então era mistério, mas ainda continuou, mesmo, irmão. Deus, através da voz do 7º anjo, revelando esta Bíblia, ela ainda continuou em mistério até o ano 2000. Do ano 2000, aí você vai lá em Apocalipse 22, verso 10. Não sela, João. Agora não era mais para João selar. João já tinha comido este livrinho. Agora era para João profetizar o que ele tinha comido a povos, reis. A oportunidade que o irmão Brana teve somente de pregar, orar por reis e monarca. Mas esse nosso João da América do Sul, ele não teve talvez essa oportunidade para orar por um rei, mas Deus comissionou ele para profetizar para povos, nações, línguas e reis. Irmão, que gratidão. Então agora isso ficou por oculto durante 40 anos depois de revelado. Deus escondido em simplicidade. Agora Deus toma um homem e come este livrinho. Toma da mão do anjo. Que anjo? Do anjo espiritual, do 7º anjo. E ele come este livrinho. Irmão, Deus ele é tão perfeito. Deus, ele é perfeito. Você é feliz pela perfeição de Deus? Você crê que esta mensagem te faz perfeito? Você crê que você não é perfeito por você mesmo, pelo teu lado humano? Se nós formos olhar o nosso lado humano, se o irmão Mendes aqui for olhar o lado humano, ele não vai no rápido. Se você for olhar para o seu lado humano, você também não vai no rápido. Você tem que crer nesta perfeição, que BRANHAM é perfeição. E Deus te tomou e te mudou o teu nome. Te deu um novo nome. Assim como Jesus mudou o nome. Não era só o nome de Bran, natural. Jesus estava
mudando o nome de Jesus para Bran, um novo nome dele, Senhor Jesus Cristo Bran. Então Deus vem e muda o primeiro homem, que o nome é mudado, é Bran, mas ele representava Elohim. Agora vem este homem aqui da América, irmão, nós nunca esperávamos que se está aqui na Bíblia. Nós brasileiros, a nação que nós somos, uma nação muito próspera, com tudo, próspero, abençoada por Deus, mas também rejeitada por muitas outras nações, rejeitada, pisada, falada mal, e deu levantar até de prostituição, né? Se falar de prostituição, é muito mal que fala do Brasil. Até quando eu cheguei uma vez em Franca, eles pensavam que as moças aqui, as pessoas aliciavam e tudo mais, e fugiam e sequestravam. Em todo o Brasil tem isso. Em todo o Brasil está isso. Então nós sempre fomos uma nação, quase que uma prostituta das nações. Não perdendo para a América, porque a América é que disseminou isso. Mombrana diz que foi a América que disseminou. Então nós não esperávamos que Deus fosse dar uma tremenda mensagem através de um homem nascido brasileiro da nossa nação. E Deus fez uma coisa tão perfeita, como nós ouvimos aquela mensagem, que Satanás não entende, Satanás não crê nisso. E você vai ver Deus escondendo esse sétimo selo dentro de um vaso de barro novamente. Era o sétimo selo, depois de 40 anos, sendo escondido no vaso de barro. E ele esconde tão bem escondido, que ele começa a dizer para os ministros, vai lá e come. Não tinha mais que comer lá, porque ele já pegou, agora tem que comer dele. Esse livrinho passou por 24 anos andando nas nossas praças. Você teve a oportunidade dele entrar na tua casa? Você teve? Era um livrinho, é um homem, mas é Deus com o ministério dentro do homem. Eles querem que falem, não, João, agora os ministros hoje, João é o ministério, meu filho. O ministério tem que ter uma pessoa. Mas você sabe por que eles querem aplicar isto? Ele diz que João é um ministério porque ele quer que aquele ministério esteja dentro dele e eles profetizem. Mas eu quero te dizer que este ministério de profetizar, outra vez já encerrou, ele já entregou a profecia. Eu, você, nós estamos vivendo do que ele fez por nós. É igual o Calvário, você vive do que o Calvário fez. Você quer cura? Você não vem a mim, você não vem a nenhum ministro, vá ao Calvário, tome posse do que ele fez. Você quer salvação através do sangue? Vá ao Calvário. Agora você quer este livrinho aberto? Tu não tem que ir nem ao sétimo anjo, porque o sétimo anjo, ele abriu, ele revelou esses mistérios. Deixa eu consertar aqui. O cordeiro abriu. O anjo forte entronizou no sétimo anjo. E quando ele pensou que ele estava preparado, talvez o Mombrana tenha pensado, assim como eu fui outorgado, eu fui autorizado a orar por monarcas, orar por reis. Agora eu vou ser autorizado a profetizar para esses reis que eu já orei, a profetizar novamente para essas nações, para esses povos que eu já orei. Mas quando ele estava preparado, Deus diz: não conta a ninguém, deixa que eu tenha um vaso preparado e o diabo não vai saber disso. Ele vai pegar este livrinho, ele vai comer. E quando ele comer, isso daqui não tem como, isso aqui vai alcançar o eleito, irmão. E nós temos essa revelação dentro deste CD.
Cadê meu CD daqui? Esse pessoal parece que tira os CD daqui. Olha, daqui. Você quer melhorar a tua vida? Quer melhorar a tua vida? Está agitada? Não consegue perdoar? Vai lá no YouTube. Não precisa, olha, irmã, a águia ela come só. A águia ela tem que rasgar esse umbigo. Nós temos lá o irmão Gilberto com o canal dele, ó. Tá postando direto. Aproveita e te inscreve lá no canal dele, dá uma força e compartilha, olha. Você vai lá, te alimenta. Põe lá, eu estou precisando de perdão. Põe lá sobre perdão. Põe lá sobre remissão. Você vai ver que vai te ajudar. Ah, eu estou precisando por problema no meu casamento. Vai lá, casamento e divórcio. Tudo sobre esposa e esposa. Vai lá e ouve. Irmão, este homem, ele é autorizado a falar estas coisas. Eu estou te apontando o homem certo. Agora você sabe por que esses ministros, eles vêm com essa de dizer, não, é um ministério, porque eles querem que esse ministério esteja nele, mas não está. Existe o quíntuplo completo e o quíntuplo incompleto. Agora nós estamos com o quíntuplo de fofoca, porque eles são fofoqueiros. Eles se unem, eles vêm aqui para o Pará, cheio de fofoca e vai pregar. E querem colocar evangelista que quer pregar experiência e não a palavra. Irmão, só para dar luz, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Só para dar luz a palavra é um profeta. Evangelista não dá luz. Evangelista não tem luz própria. Pastor não tem luz própria. Aí tu diz, não, pastor, então vamos ver, vamos para a Bíblia. Se evangelista e pastor tem luz própria, por que Caifás não teve? Por que Caifás não teve aquela luz de Deus, uma luz maior, e reconheceu Jesus? Se você acha que pastor tem luz própria, que evangelista pode dar mais luz a isto que João pregou, você sabe o que é mais luz? Só quem pode dar mais luz é um profeta, porque não pode nem tirar nem acrescentar, e o profeta entra no meio. Porque o profeta é Deus, irmão. Você sabe o que você pode dar neste feijão que João deixou? Você sabe o que essa feijoada aqui do Pará, você sabe como é essa feijoada aqui do Pará? Tem tudo, né? O pessoal vem aí de fora, dá até dor de barriga. Só o tamanho, a gente tem um feijão que é desse tamanho, ó. Meio quilo, já dá para sustentar quase um evento, né? Meio quilo de feijão, meio quilo daquele feijão, ele tufa. Você sabe o que você pode fazer com uma comida que está preparada? Um feijão, um arroz que está preparado. Você sabe o que você pode acrescentar mais? Tempero. Mas o feijão é o mesmo, o arroz é o mesmo, o prato é o mesmo. Você pode ter diferença de eu pregar por modo aí pregar, mas é o mesmo assunto, é a mesma coisa. Você não pode, toda a luz que já tinha. Qual é a luz que tu quer dar? Às vezes eles vêm, querem reconhecer o homem da hora, brana, mas não quer reconhecer o homem da hora, mas brana. Eles não querem reconhecer o homem da hora. Eles querem se colocar para o povo ovacionar eles, para ele ser ovacionado como uma grande personagem e que eles estão ajudando a Deus. Deus não precisa da ajuda de nenhum ministro, de nenhum evangelista, de nenhum mestre. Se tiver, amém. Mas que creia. Não que venha colocar a luz errada. Não que venha contra isto aqui, olha, isto aqui, é mesmo que seja isto aqui. E isto aqui, cadê a mensagem do profeta? Aqui. Tiro tudo daqui. A mensagem do profeta é a revelação disto. A mensagem do profeta aqui, ó. A mensagem do profeta é a revelação disto aqui. Mas que nenhum ministro me mostre um ministro depois da partida do João Brana, que ele revelou estes 7 trovões, estes 7 selos. Me mostre um ministro que veio e trouxe mais luz lá da América do Norte aqui para o Brasil. Eles vieram falando primeira e segunda etapa.
Primeiro, segunda etapa é uma mensagem que vem pelo teu intelecto, ainda não entra na tua alma. Qualquer um se batiza, hoje qualquer um batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Mombrana diz que nem precisa de revelação, porque está escrito na palavra. Não precisa de revelação. Precisou de revelação quando eles não sabiam lá no dia de Pentecostes. Porque Jesus vem e diz: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aí, quando Pedro veio no dia de Pentecostes, aquele não era Pedro, aquele era aquele mesmo Espírito que estava falando na boca de Jesus, falou na boca de Pedro, interpretando, revelando como era para ser feito a efetuação do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí precisa de revelação. Precisou lá, e aqui o irmão Brana, ele restaurou, ele não revelou o batismo, ele restaurou. Você sabe que só um profeta pode dar mais luz àquela palavra. O mensageiro, eles não são a plenitude desta palavra. Os mensageiros, eles são porções desta palavra. Então você vai ver, depois de Jesus, Paulo era uma porção. Tu diz o que, pastor? Não, ele era uma porção. Ele poderia ser a plenitude do dia dele, mas ele precisava desta plenitude aqui no final do ômega, porque sem esta plenitude, ele não seria aperfeiçoado. Então Paulo era uma parte, Irineu era uma parte, Columba era uma parte. E o que aconteceu? Ali a igreja caiu em Nicéia e brotou os pés com Lutero, era uma parte. Aí vem John Wesley, ele colocou mais luz naquilo que Lutero tinha pregado. Porque me mostre na história um homem que colocou mais luz além daquela mensagem: o justo vive da fé. Eles podiam pregar mais eloquente, eles podiam florescer a coisa, eles podiam colocar mais sabor, mas só tinha essa mensagem. Deus só reconhecia: o justo vive da fé. Até que Deus tratou com John Wesley. Você sabe quem ficou para dar mais luz depois da partida de Lutero e aqueles que Deus recolheu? Anjos caídos. Anjos caídos luterano, anjos caídos wesleyano, anjos caídos depois que Brana partiu, anjos caídos. Quem foi que trouxe essa mensagem de ressurreição isolada? Quem foi que trouxe e inventou essa dualidade? É anjos caídos. Depois da partida de Osmar Brana, não é diferente, é anjos caídos que querem fazer o que já foi feito. Eles querem fazer, eles querem dar continuidade, eles querem para frente uma coisa que já foi pregada. Eu até admitiria isso. A igreja, a esposa de Cristo, admitia isso, se tivesse mais uma vaga para vocês lá, Apocalipse 11. Mas não é para o gentil, é para os judeus. Tudo que tinha que ser pregado, tudo que tinha que ser falado, tudo que essa noiva, essa esposa tinha que ser exortada, ela já foi. Aí você diz: mas o que é que o Senhor está fazendo aqui? Eu estou ajudando o povo a conservar este alimento. Então, me mostre. Se não for mensageiro, trazendo as partes, Lutero trouxe, John Wesley trouxe uma luz melhor do que a de Lutero, mas precisava os pentecostais, a casca, uma luz de restauração. Ainda não foi o batismo do Espírito Santo. Aí Deus muda. Ele era a casca, saiu o grão. Em 1950, aquele povo que clamava, aquele povo que orava para receber algo de Deus, e Deus deu um homem com poder sobrenatural, tanto na sua mão, tanto nas suas orações,
quanto uma coluna de fogo. Mas aquele povo gentil, aquele povo pentecostal, só os eleitos daquele dia aceitaram, eles não aceitaram. E Deus vem com a restauração do batismo, trazendo uma nova etapa. Agora era você crer num homem, agora era você crer naquele profeta. Malaquias 4, a manifestação dele em carne humana, era o ministério de Malaquias, mas Deus precisava de um homem. Deus está sem homem? Deus está sem homem? Não. O ministério de Malaquias, o ministério de Apocalipse 10, de 1 a 7, o ministério de Apocalipse 10, de 8 a 11, estava em Osmar Brana. Esses ministérios está tudo dentro da esposa. Você crê que você é esposa? Então este ministério, ele está dentro de você. Eles estão cumpridos dentro de você. Você não precisa que nenhum homem venha dar mais luz, nenhum evangelista. Fica repetindo a mesma coisa e não sai nada. É só que ele sabe fazer. Não quero que essa doutora paciência, me mostre outra coisa. Tu me mostra um parágrafo, uma mensagem dessa que o pastor diz: olha, quando a minha partida eu morrer, eu não quero que seja, que vire-se uma doutrina, que seja só eu. Opa, que não seja, que seja vocês. Mas sabe o que vocês fizeram? Vocês não captaram o que ele falou. O problema é que vocês querem só vocês. Vocês não querem que seja ele, nem uma hora, na congregação de vocês. Vocês sabem por que vocês fazem isso? É porque vocês querem popularidade. Vocês querem enganar a igreja. Vocês podem enganar a igreja. O profeta está dentro da noiva, João está dentro da esposa. E não precisa de pastor, não precisa de ministro. Tu diz o que, pastor? O que é que tu faz? Eu sou pastor porque creio neste ministério de João. Não creio no ministério meu. Não é o ministério meu, é o ministério dele. E o ministério dele não é o ministério dele, é o ministério de Brana. E o ministério de Brana não é o ministério de Brana, é o ministério do anjo forte. Porque se não tivesse Jesus Cristo com um novo nome, se não tivesse o anjo forte, o irmão Brana não teria mensagem. Ele estava liquidado no pé daquela montanha, pensando que era a morte dele. Se algo espiritual, se Deus, aquele anjo forte, não descesse do céu, e se aquela voz não falasse com João, não tornasse a falar com João, ele não seria nada. E se essa mesma voz não falasse com nós, nós não seríamos nada. Ele merece. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O novo nome, nossos cânticos têm que ser entoados. Ele é adorado com o novo nome. Esses cânticos não foram à toa que surgiram. Essa nossa adoração, agora que nós estamos adorando verdadeiramente esse Criador. As pessoas podem pensar que a gente está em um sentimento em um homem. Nós não estamos num sentimento em um homem. Porque pode acontecer da pessoa falecer e você, com muita emoção, começar a ouvir o CD, mas depois vai embora. Isso aqui não sai do coração da noiva, isso é dia e noite. Aquilo que estava presente está aqui, mas não está mais naquela carne. Aquela carne está descansando. Mas a vida que estava ali, que fazia ele pregar, que fazia ele se inspirar, está dentro de você, está dentro do meu coração. Cada vez que a gente ouve essa voz, algo em nosso ser é mudado. E mesmo que você não dê conta de mudar, mas você clama dentro de você pela uma mudança. Você não aceita esta vida que você leva. O problema não é com ninguém. O problema não é com o marido, o problema não é com mulher, o problema não é com o pastor, o problema não é com a igreja, o problema é com nós mesmos. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Se você, nesta manhã,
dizer que você vai mudar e vai colocar Deus em primeiro lugar. É isso aqui, ó. Você sabe por que você ouve isso? Sabe por que você permanece firme? É porque isto aqui está dentro daqui. E isto daqui está todo o mistério para a noiva de como vai acontecer esse rapto. Como Deus, esse filho prometido, aparecerá para nós. Está tudo aqui dentro. Deus não deixa a gente expressar certas coisas. O pastor não expressava certas coisas. Mas o eleito ele captará. Eu vou ler aqui. Eu vim pregar uma coisa e acabo não pregando. Acabei não falando nadinha. Mas eu só vou ler isso aqui. Cristo, mistério de Deus revelado, 187. Como ele fez o que aconteceu na prefiguração agora, ele abriu o lado de Adão e tomou parte da sua carne, a qual era Adão, para fazer Eva. A noiva tem que ser a palavra. E o que foi que Jesus fez no Calvário? Tirou parte de Cristo e tirou a noiva primitiva. Mas essa noiva primitiva caiu em Nicéia. Então o que Deus fez? Deus levantou por parte. Lutero é uma parte, John Wesley é uma parte. Aí vem primeira e segunda etapa do irmão Branham, é uma parte. Olha só, até ele chegar na terceira puxada, a plenitude. Era Deus em carne humana, formando aquela esposa. E Deus colocou Branham para adormecer e esta noiva foi tirada. Agora você tem que ter o natural para posicionar o espiritual. O espiritual é o selo, o espiritual é os trovões. Esses trovões sangraram, esses trovões eles foram crucificados. Houve ali aquele casamento do crente com a palavra. O crente ele casou com o quê? Com a palavra, a parte da palavra. Aquela parte, a noiva. Então você é parte. Agora essa parte se tornou plenitude. Era plenitude em Branham. Era plenitude. Tudo que Deus tinha se esvaziou em Cristo. E tudo que Deus tinha no Novo Testamento se esvaziou em Branham. Deus desceu em Branham. E tudo que Deus tinha nos selos, nos trovões e através da Bíblia toda, João comeu. E tudo aquilo que João comeu, nós ouvimos e comemos, nós cremos. Então essa plenitude ela está em você, esta plenitude de Deus está em nós. Está em nós, é a plenitude, não é mais parte, é plenitude. É Deus em você, é Deus em mim. Deus tem que estar em você, Deus que tem que estar em nós. Através de quê? Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom. Nós não somos bons. Para ver, tanto é que a gente só quer amar quem ama a gente. Quem não ama a gente não ama. A gente só quer falar bem de quem fala bem da gente. Quem não fala bem, a gente não fala. A gente só quer dar presente para quem dá presente para a gente. Para quem é ruim, a gente não quer. E não é assim que Deus ensinou. Como é que a Bíblia diz? Amai vossos e orai por aqueles que vos... Mas a gente não quer fazer isso, não. A gente só quer orar para quem é bonzinho. Mas não é assim. Este Deus veio mudar com tudo. Este Deus que estava em João veio mudar tudo. A noiva tem que ser a palavra, pois ela é a palavra. E ela não pode se basear em credos. Não pode se basear em credo. Hoje, fazer parte de uma igreja é um credo. Você dizer que Deus está na Santa Igreja, isso é um credo. Você dizer que Deus está ali na 14 de março, ao templo ali onde Daniel Bundaving e Daniel Berg, ele fundou, isso é um credo. Você dizer que Deus está lá na América do Norte, isso é um credo. Você dizer que Deus está lá na igreja de Goiânia, isso é um credo. Você dizer que Deus está lá em Franca, numa igreja, isso é um credo. Deus está nos seus eleitos. Aonde o eleito está, Deus está. Aonde os eleitos de Deus, predestinados de Deus, não estão, Deus não está. Deus não está. Olha só,
a noiva tem que ser a palavra, pois ela é a palavra. Ela não pode basear-se em credo, ela não pode basear-se em denominações. Denominações é anjos caídos. Depois, sempre quando o mensageiro parte, vem eles querer tirar, vem eles querer acrescentar, vem eles querer colocar dúvida sobre o povo. A gente tem mais de 20, 30 vezes o pastor mandando apertar o play. Aperte o play certo. Tem mais de 30. Aperte o play. A gente tem parte que eles falam que Deus não está no CD. Claro que Deus não estava no CD. Deus estava potencialmente. Você tem que ver quando Deus está potencialmente. Quando o mensageiro está ali, é potencialmente. Ele estava ali. Mas Deus não é um Deus que preenche céus e terra? Mas essa revelação está escondida aqui dentro. Aonde era que estava escondido a revelação todo este tempo com este livro fechado? Não era aqui? Todos os pastores não tinham acesso aqui, mas eles tinham a revelação? Não! A mensagem do irmão Brana passou 40 anos nestes selos aqui. Qual foi o ministro? Diziam que ele estava com Deus, não! Teve que levantar os Mabrana. Agora, as revelações, elas não estão mais lá na Bíblia, nem mais naqueles livros. As revelações, elas estão aqui. Você sabe por que você atenta aqui? É porque ele está aqui, ó. Quando ele está aqui, você não despreza aqui. Quando ele está aqui, você não despreza esse aqui. E quando ele está aí, você não despreza esse aqui. Esse aqui é o mapa, esse aqui é o GPS, meu filho. Esses pastores não têm GPS. Esses pastores vão te levar para longe, vão te levar para a tribulação. É para lá que eles vão te levar. O GPS está aqui. Tu quer um GPS de Deus? Então ouve isso. Ouve isso, crer. Não é só ouvir, né? Você tem que crer. Tu diz prática, não te preocupa com prática. Você tem que ouvir e crer e deixa o resto com Deus. É Deus. Olhe, vou já terminar. Ela não pode basear-se em credos, ela não pode basear-se em denominação, ela não pode basear-se em bom comportamento. Eu vou para a igreja porque eu tenho um bom comportamento. Eu vou para a igreja porque eu tenho o cabelo até lá nos pés. Eu vou para o arrebatamento. Não, você não vai. Você não pode se basear por bom comportamento. Olha só, pode fazer parte, se a palavra está em você, lógico que você vai ter um bom comportamento, mas não julgue ninguém porque tem um bom comportamento. Ela tem que se basear só aonde? Na palavra. Em oração? Não, na palavra. Em jejum? Não, na palavra. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todos os mistérios, ainda que eu falasse em língua e tivesse dom de sabedoria, isso tudo é bom, mas quando viesse o que era perfeito, o que é em parte, o pular, o gritar, o arrupiar, isso passaria. É a palavra. Você é crente palavra. Olha, irmão, se Jesus tivesse mostrado alguma sensação ali para o diabo não tinha. Ele venceu com a palavra. Olha, irmão, e você não vence o diabo com a palavra de ontem. Você vence o diabo com a mensagem de hoje, de agora. É hoje. A mensagem de João está em evidência em nossa alma. Ele não pode se basear em credo, ele não pode se basear em denominação, ela não pode se basear em bom comportamento, ela tem que se basear só na palavra, porque ela é parte dela, ela foi tirada de Cristo. Está vendo? E para estar seguro disto, de todo o rapto, agora Lutero foi uma parte, o Wesley foi uma parte, os profetas foram uma parte. E se eles são uma parte,
bem na revelação que eles estavam formando o corpo, pés, dedos, braços e assim por diante, a cabeça, na qual chegamos dentro de alguns minutos, hein? Então, ele vem formando o corpo, eles eram parte. Agora a gente vão formando o corpo. Provando sua palavra, 211. Ele estava nos pés em Lutero, nas coxas em Wesley, nos ombros em Pentecostais. Ele está vendo o que eu quero dizer? Ele é a cabeça. Você tem uma parte. Une isso. Essa é a hora que estamos vivendo. A hora do profeta era o pescoço. Era o pescoço. O ministério profético. Aquela cabeça desceu. Aquela cabeça desceu. Você já viu um corpo sem cabeça? E não adianta o corpo sem cabeça se não tiver mente sã. Hoje eles podem ter corpo, eles podem dizer que tem um pescoço, eles podem dizer que tem a cabeça, mas cadê a mente? A inteligência? A inteligência que fala, a inteligência que entende, aquela inteligência tem que ser Deus. Aquela inteligência que desceu em Brana era a mente de Cristo, era Deus. Por isso que essa fotografia, cadê tiraram? Eles tiram tudo daqui. Quando chegar, já deve ter até outro pastor aqui. Eles vão tirando devagar. Então, irmão, a inteligência foi aquela inteligência que desceu no ano 2000 em João. Era aquela inteligência, aqueles olhos proféticos, aquela boca que profetizou e viu lá em 63 a intercessão acabando, o último eleito entrando, o tempo da era terminando. Aquilo foi a mente de Deus, não foi a mente de Osmar Brana, não é leitura, porque se fosse leitura, todos tinham a mente de Deus. Eu teria a mente de Deus, você teria a mente de Deus. Não, a mente de Deus veio para o homem. E essa mente de Deus agora está aqui. O corpo está completo, o quíntuplo está completo. Profeta, apóstolo, pastores, mestres e evangelistas. Vocês têm todo esse homem, não interessa. Esta mensagem é o quíntuplo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.